Olá, agora vamos dar continuidade ao vídeo anterior com uma lista de exercícios para melhor fixar o assunto. Defina gestão escolar. Resposta: a gestão não é apenas uma questão semântica, ela representa uma mudança radical de postura, um novo foco organizacional e um novo paradigma de encaminhamento das demandas escolares, ancorado nos princípios de participação e de autonomia. De acordo com Luke, a gestão não deprecia a administração, mas supera suas limitações de enfoque dicotomizado, simplificado e reduzido, para atender às exigências de uma realidade cada vez mais complexa e dinâmica. Esse ideário de gestão está associado ao fortalecimento da democratização do trabalho da escola, bem como a participação responsável de todos na busca de resultados educacionais cada vez mais significativos para toda a população. A gestão envolve toda a comunidade que faz parte do espaço no qual se propõe a ação e pelo processo necessário, não se dando de maneira isolada com equipamentos estáticos. E para se efetivar como um processo de constante melhoria dos espaços, é necessário que haja um planejamento. Pergunta de número 2. Quais as áreas que a gestão escolar envolve? Resposta: a gestão escolar envolve diversas áreas dentro da instituição de ensino, e entre as principais podemos citar a área comunicacional, a área administrativa, a área financeira e a área pedagógica. Pergunta 3. Defina. Letra A, área comunicacional. B, área administrativa. C, área financeira. E D, área pedagógica. Resposta: letra A. A área comunicacional é essencial para manter uma boa relação entre alunos, pais e toda a equipe escolar. Letra B. A área administrativa é responsável por administrar o patrimônio da instituição escolar. Letra C. A área financeira é responsável pela aplicação dos recursos financeiros da escola, como caixa escolar, que recebe os recursos do PDDE, que é destinado para a compra de materiais de consumo, manutenção, reparo e conservação da unidade escolar, e também pequenos investimentos em bens escolares. Letra D. A área pedagógica é aquela que se destina a cumprir o projeto político-pedagógico da escola, proporcionando uma educação de qualidade. Pergunta de número 4. Qual o perfil de um bom gestor escolar? Resposta: o gestor escolar, ele precisa ter um perfil estratégico, flexível, precisa saber se comunicar, ter empatia, saber escutar e estar aberto ao diálogo, ser ético e confiável e exercer sua gestão com democracia e de forma participativa. Pergunta de número 5. Quais as teorias administrativas que contribuíram para a evolução da gestão educacional?
Resposta: as teorias da escola clássica ou da administração científica, a da escola das relações humanas e as da escola estruturalista. Pergunta de número 6. Classifique. Letra A. Concepção técnico-científica. B. Concepção sociológica. C. Concepção autogestionária. E D. Concepção democrático-participativa. Resposta. Letra A. A concepção técnico-científica é influenciada pela administração científica de Taylor e pela teoria clássica de Fayol. As principais características dessa concepção é hierarquia organizacional, racionalização do trabalho e a eficiência dos serviços escolares. Segue os princípios e métodos da administração empresarial, possui uma perspectiva burocrática e tecnicista de escola. Os pais e alunos e profissionais compete apenas cumprir as determinações que são impostas. Letra B. Na concepção sociológica, a escola é um sistema composto por sujeitos individuais, devendo agir de forma intencional em busca de objetivos comuns. Suas principais características são compartilhamento do poder e da tomada de decisão. O poder é exercido em forma de participação e fortalecimento da comunidade, subdividindo em diferentes formas de gestão. Letra C. Na concepção autogestionária, a responsabilidade é coletiva. Não há uma direção centralizada. A participação é igual para todos os membros da instituição e tem como principais características práticas administrativa compartilhada, ausência de centro de poder, flexibilidade na gestão dos recursos financeiros, participação direta e igual da comunidade educativa, entre outros. Letra D. Na concepção democrático-participativa, o processo de tomada de decisão se dá de forma simultaneamente, ou seja, a tomada de decisão é democrática com a participação de todos os envolvidos na busca de uma educação de qualidade. Suas principais características são tomada de decisão coletivamente, o planejamento, a organização, a direção e a avaliação estão presentes nessa concepção. O poder é compartilhado, assim como o espaço e as informações. Pergunta de número 7. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, o sistema de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público da educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Cite os. Resposta: conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Pergunta de número 8. Quais as estratégias de intervenção que uma equipe gestora deve desempenhar na busca de tornar a instituição escolar de qualidade? Resposta: a equipe gestora
deve escolher estratégia de intervenção deliberada, científica e organizada. Pergunta de número 9. Defina. Letra A. Intervenção deliberada. B. Intervenção científica. E C. Intervenção organizada. Resposta. Letra A. A intervenção deliberada é a ação construída coletivamente e que tem uma intencionalidade explícita e seus objetivos são definidos com base na realidade que se apresenta ou ainda naquela em que se quer chegar. Letra B. A intervenção científica é aquela que está ancorada na ciência e em pesquisas aplicadas para contextos específicos e apresenta um referencial dos possíveis resultados da ação. Letra C. Já a intervenção organizada é aquela que se vale de um sólido planejamento e que, a partir de um diagnóstico, esboça as metas e estabelece os caminhos a serem percorridos para atingi-las. Pergunta de número 10. Na atualidade, pelo menos 3 correntes interpretativas vêm se destacando no meio educacional em relação às finalidades da escola. Cite as. Resposta. A corrente pragmática e imediatista dos organismos multilaterais, especialmente do Banco Mundial. A orientação sociológica intercultural, pautada numa preocupação com a diversidade social e cultural, e a orientação sócio-histórica cultural, que defende a vinculação da formação cultural e científica dos sujeitos, configurando um modelo formativo que busca garantir que os estudantes tenham acesso aos códigos letrados e aos conhecimentos historicamente acumulados. Qual o conceito de planejamento educacional e qual a sua finalidade? Resposta. O planejamento, enquanto construção-transformação de representações, é uma mediação teórica metodológica para a ação, que, em função de tal mediação, passa a ser consciente e intencional, e tem por finalidade fazer algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar, e para isso é necessário estabelecer as condições objetivas e subjetivas, prevendo o desenvolvimento da ação no tempo. Pergunta de número 12. Qual foi um dos marcos legais mais significativo promulgados pela Constituição Federal de 1988? Resposta. Foi a garantia da gestão democrática no ensino público. Pergunta de número 13. A escola é constituída com base em 2 dimensões. Cite-as e as diferencie uma da outra. Resposta. Dimensão organizacional, sendo aquela em que a escola se apresenta como uma organização que se traduz em estabelecimento de ensino no tocante à sua estrutura física, com muros, os locais, o mobiliário, tanto tangíveis quanto os visíveis, as pessoas com seus uniformes, atestando o pertencimento à instituição de ensino. A outra dimensão é a dimensão institucional, como sendo aquela
em que a escola assume uma forma de instituição, constituindo-se na alma e no sentido de existir da organização. Ela constrói simbolicamente a imagem da organização, uma vez que só pode ser entendida por meio dos efeitos de sentido presentes na análise institucional dos fins e dos meios utilizados, compreendendo, assim, as formas de coordenação e gestão das atividades que contemplam desde o provimento e utilização dos recursos materiais até a gestão do componente humano. Pergunta de número 14. Segundo Líbano, 2003, organizar implica em dispor de forma sistematizada da uma estrutura, planejar uma ação e promover as condições fundamentais para implementá-la. Nessa perspectiva, organizar significa unir pessoas, ideologias e recursos para atingir objetivos. E para organizar, são necessários pelo menos 4 tipos de ações integradas. Quais são essas ações? Resposta: os 4 tipos de ações integradas são planejar, racionalizar, organizar, dirigir, coordenar e acompanhar, controlar, avaliar. Pergunta de número 15. As escolas constroem seus espaços com base na sua própria identidade institucional e nesses espaços se tomam importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas. Podemos pensar nesse caso em poder instituinte e poder instituído, que, segundo Nadal, 2008, podemos considerar 2 dimensões. Cite as. Resposta: a dimensão instituída é aquela que trata das normas e sistema de valores, compreendendo particularidades de organizar e fazer acontecer a educação, guiada por crenças e convicções sobre o que a instituição é ou deve ser. Já a dimensão instituinte pode ser compreendida como movimento, a vida das pessoas e grupo na instituição, bem como a sua ação como fruto da interpretação da dimensão instituída, modificada, o que está instituído com base em suas necessidades e convicções pessoais. A prática instituinte é considerada um momento particular da instituição, pois é nessa dimensão que os sujeitos são capazes de criar uma nova realidade e fazer proposições sempre embasados no espaço de autonomia relativa das escolas. Pergunta de número 16. Na busca de atingir os objetivos da instituição, a escola necessita de uma estrutura organizacional bem definida e alinhada com esses fins. Com base em Líbano, Oliveira e Toshi, qual a estrutura básica que uma escola deve ter? Resposta: a estrutura organizacional de uma escola pública é composta pelos seguintes setores, onde cada setor deve desempenhar suas funções, sendo formada pela direção da escola, pelo setor técnico-administrativo, pela secretaria escolar, pela zeladoria, pela vigilância, pelos multimeios e pelo setor pedagógico. Pergunta de número 17. Quais são as 2 modalidades de avaliação realizada nas instituições escolares?
Resposta: a avaliação institucional, compreendida como um processo sistemático de produção de aportes e parâmetros para o aperfeiçoamento e a otimização de todas as dimensões institucionais, promove subsídio para o processo de planejamento por meio da localização de deficiência e pontos de reflexão com base em diretrizes estabelecidas interna ou externamente. Belloni, 1989, classifica essa modalidade avaliativa como uma forma de fomentar o aperfeiçoamento das atividades institucionais, evitando que o cotidiano escolar desfigure os objetivos da instituição. A avaliação acadêmica, que tem como objetivo central produzir informações sobre indicadores em função do acompanhamento e revisão das políticas educacionais implementadas e da qualidade das aprendizagens apresentadas pelos estudantes. Pergunta de número 18. Qual a função social da escola? Resposta: a função social da escola consiste na formação de sujeitos históricos, proporcionando-os repertório cultural para a construção de uma cidadania política e econômica. E para isso é necessário procedimentos e meios organizacionais que subsidiem e garantam a qualidade de execução dessa tarefa. Pergunta de número 19. O projeto político-pedagógico, PPP, possui 3 eixos que se articula organicamente para estruturar a proposta de sua produção. Quais são esses eixos? Resposta: o eixo pedagógico, que se movimenta pela proposta pedagógica, o eixo administrativo, o qual se movimenta pela gestão democrática, e o eixo comunitário, movimentado pela participação e interação da comunidade com a escola. Pergunta de número 20. Segundo Veiga, alguns princípios norteiam o projeto político-pedagógico, especialmente quando ele tem um viés democrático. Cite-os. Resposta: o princípio de igualdade de condições. O projeto político-pedagógico precisa dialogar com a entrada e a permanência qualitativa do estudante na escola. O princípio da qualidade. No processo de elaboração do projeto político-pedagógico, é preciso discutir a qualidade da oferta educativa que estamos proporcionando aos estudantes. Essas foram as referências utilizadas na elaboração das questões e do vídeo anterior.